Olá, olá, olá! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma live? Um assunto super legal com Ana Luísa, da Pleno Afeto. Vou esperar para a hora que ela entrar, já vou chamar. Olá, Dulce, que bom que você já está aqui conosco. Vou esperar a Ana Luísa. A Ana Luísa já entrou, já vou chamá-la. Chamar a Ana Luísa. Já te chamei, Ana. Vê se dá certo aí. Tudo bem, Ana? Boa noite. Boa noite. Tá tudo jóia contigo? Tá tudo bem, mas eu queria tanto te ver. Jura que você não tá me vendo? Tô vendo você, meu Deus do céu. Ai, olha, esse Instagram sempre acontece dessas, viu? Que droga. E a mim eu tô te vendo. Você não consegue me dar 5 segundos para eu sair e retornar? Quem sabe? Sim, pode sair. Sai e eu te chamo de novo, tá? Tentar. Gente, live ao vivo tem dessas coisas, né? Não tem como. O Instagram sempre prega peça na gente, né? Já não é a primeira vez que acontece. Eu também já fiz live, onde eu também não vi a pessoa que estava me entrevistando. Então, a gente tem que levar do jeito que dá, certo? Ó, vou chamar a Ana Luísa de novo. Vamos ver se agora dá certo. Vamos ver se ela vai me enxergar. Já te chamei, Ana. E aí? Não estou vendo você. Oh, meu Que Deus. pena. Mas você tá super bem, tá enquadrada, tá linda. Eu estou imaginando sua carinha aqui comigo. Pois é, ainda bem que pelo menos no vídeo a gente se conhece, né? Com certeza. Não, eu tô vendo você pequenininha. Vou ficar focada aqui no cantinho. Então tá bom, Ana. Muito bom ter você aqui comigo. Vou me apresentar rapidinho e depois eu passo para você, tá bom? Então, eu sou Kátia Denis, sou personal organizer, casada com filho, pedagoga por formação e desde 2021 que me tornei personal organizer. Me encontrei na organização, porque eu nunca fui organizada. Eu era daquelas que falava, eu me encontro na minha bagunça. E só em 2021 que eu virei uma pessoa organizada mesmo. Então, sim, organização é um hábito. A gente consegue fazer com que a organização seja hábito. E, Ana, fala um pouquinho de você, como que você chegou na organização, fala um pouquinho de ti. Bem, eu sou a Ana Luísa, também sou casada, eu tenho 4 filhos, um deles está no céu me esperando. Meu caçulinha que eu perdi com 2 semanas de gestação. Mas ele mora aqui, gente, viu? Depois a gente até pode falar um pouco sobre isso. Mas eu trabalhei como operadora do direito por 20 anos. E comecei a empreender na organização há pouco tempo. Meu curso de formação foi em 2021, depois de um luto que eu passei. E esse luto transformou a minha vida em um projeto de ser personal organizer que havia dentro de mim desde 2014. Eu vi e senti a urgência de nós buscarmos as coisas que gostamos, corrermos atrás dos nossos sonhos. E foi depois dessa dor que foi a mais doída, mais aguda que eu senti. E há muitas coisas envolvidas nisso, né? Foi a perda do meu irmão. Meu irmão tinha 39 anos, ele era mais novo que eu.
E depois da morte dele, nesse processo de luto, foi que eu encontrei a limpeza sueca da morte. E depois de vários caminhos, as coisas foram se encaixando. E Deus foi organizando tudo até eu estar aqui hoje na presença dessa moça que eu conheço, assim, o rostinho dela, de assistir a cursos há muito tempo, mas que agora, há alguns meses, é que nós estreitamos laços e estamos mais próximos. Estou muito contente, obrigada pela oportunidade de estar aqui, Kátia. Imagina, Ana. E assim, veio a calhar, né? Porque, na verdade, eu vou ser bem sincera, eu ia fazer essa live com uma nutricionista. Só que a nutricionista não me deu retorno, né? Pensei numa outra pessoa, depois eu pensei, poxa vida, né? A minha live vai ser próximo a finados. Será que a Ana Luísa da Pleno Afeto não consegue fazer essa live comigo? Porque tem tudo a ver, né? Finados, luto, sentimento de dor, de perda, né? Então, achei que foi um momento bem... Acho que assim, nada é por acaso, né? As coisas acontecem quando elas precisam acontecer. Então, acho que essa nossa conversa hoje vem bem a calhar com o momento que está próximo, né? Que é o Dia de Finados. Então, fala um pouquinho para a gente o que vem a ser essa limpeza sueca da morte. Falo sim, porque eu sou apaixonada por essa abordagem. Quando eu estava no meu processo de luto agudo, né, do meu irmão e cuidando da minha mãe, eu vi um anúncio sobre a limpeza sueca da morte, fiquei muito interessada. E comprei o curso para eu entender um pouco mais sobre aquilo, sabe? E a limpeza sueca da morte, ela une a organização e o luto. A limpeza também é chamada de dödsstädning e morte, städning, limpeza, né? Mas é mais no sentido de arrumar, de organizar. E é uma organização profunda, completa, em que nós cuidamos, avaliamos a totalidade dos nossos bens. Nós fazemos um inventário completo, olhamos tudo que temos, avaliamos um por um o que nos agrada ainda, o que nos é útil. E a difundidora dessa abordagem, que é a dona Margareta Magnusson, ela fala que nós temos que organizar antes de. Ela tomou um susto muito grande com a morte de 3 pessoas queridas na vida dela. A mãe, o pai e o marido. E ela fala que as pessoas organizam depois de um acontecimento. Nós temos que organizar antes de. E ela até tem uma frase que é assim: você pensa que é imortal? E é a partir dessa frase que ela organiza o pensamento, né? E as coisas vão se encaixando. Posso falar mais se você... Não, é interessante, né? Porque hoje eu estava conversando com o meu marido a respeito, né, dessa live. E não sei se por ser homem é mais desligado dessas coisas, ou é porque o meu marido não sei, às vezes ele tem umas coisas assim meio insensíveis, né, vamos dizer. Mas eu acredito que é por ser homem mesmo, né, e assim, eu também passei por alguns lutos bem difíceis, porque assim, foram todos de repente. Todas as pessoas mais importantes para mim não chegaram a ficar doente. Elas morreram do nada, entendeu? Uma hora estava bem e uma hora depois já não estava mais, né? Foi o caso do meu avô, o caso da minha avó, a minha mãe, que foi assim, para mim foi o pior de todos, porque por ser muito minha amiga,
passamos um dia inteiro juntas num shopping, passeamos, conversamos. Ela passou mal dentro do shopping e em uma hora ela faleceu, né? Não tinha nenhuma doença, uma pessoa super ativa, super saudável, não tinha nada. E eu falei para o meu marido, que ele falou assim, mas a gente tem que lembrar que durante esse momento que você se desfaz das coisas das pessoas, você também encontra coisas boas. Porque eu lembro do teu avô, porque todas essas pessoas, mesmo sem ser personal, fui eu que fui fazer a organização das coisas deles, né? E o que o meu marido quis dizer, que foi coisa engraçada, é que nas coisas do meu avô, nas roupas do meu avô, a gente encontrou muito dinheiro guardado. Notas de R$50. Então, tinha no bolso de um paletó de um terno, no bolso de uma camisa. Então, ele faleceu em 2001. Em 2001. E nós chegamos a encontrar quase R$500 em dinheiro, mas tudo assim, né, nas roupas. E aí eu falei para o meu marido, mas a questão não é essa. É que quando a gente se desfaz, é um outro luto que a gente vive, né? E assim, quais são as fases do luto? Ai, meu Deus. Agora nós vamos entrar numa certa polêmica, Kátia. Sabe por quê? Porque nós não devemos falar sobre fases do luto mais. Se qualquer um de nós jogar agora no Google o que é luto, como vencer o luto, né? Como superar, entre aspas, o luto, a primeira coisa que aparece nas primeiras ocorrências, geralmente são as 5 fases do luto. Mas esse entendimento, ele já é ultrapassado, né? Tá. O luto começou a ser estudado com Freud, então ele é relativamente recente, mas as fases do luto, elas estão lá atrás. E tem algumas razões para isso. Eu posso falar um pouquinho? Pode. Bom, em primeiro lugar, essa teoria, esse modelo, ele não foi desenvolvido para quando eu estou em luto por uma outra pessoa ou por uma ruptura, por um outro tipo de ruptura. É quando eu estou em luto por mim, pela minha finitude, porque eu recebi o diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da minha vida. A pensadora desse modelo se chamava Elizabeth Kubler-Ross. Tá. E ela fez uma pesquisa, um estudo com pessoas de um hóspice, pessoas que estavam na fase final da vida. E ela começou a conversar com essas pessoas em vários momentos e conseguiu entender que quando você recebe um diagnóstico, você vai passar por algumas fases. A negação, a raiva, a barganha, depois a aceitação. Então, você geralmente passa por isso. Mas, como eu disse, é sobre a sua própria vida. Com relação ao luto por uma pessoa que morreu, e o luto não é apenas em caso da morte de pessoas queridas, né? Mas quando você está vivendo esse processo de luto, em primeiro lugar, nós não podemos falar nessas fases porque parece algo passivo. Parece que eu estou lá paradinha, quietinha, e que as fases vão passando, como se fosse um jogo de videogame. E isso não existe. Eu preciso agir, porque nós trabalhamos, nós somos pessoas ativas, né? Então, no processo de luto não seria diferente. Uma terceira razão seria porque muitas vezes nós ficamos comparando. Então, eu vou conversar sobre a sua mãe. Inclusive, eu queria dizer que eu sinto muito pela morte dela, porque nós temos mediadores do luto e o tipo de luto que você viveu na morte dela é um dos que deixam a gente mais baqueados,
sabe? A gente não pode falar em luto o que é pior, o que é melhor, de jeito nenhum. Mas a gente fica muito chocado, porque é uma morte Sim. repentina. Sim, sim. Então, eu vou olhar para a sua história desse luto, vamos supor, do luto do seu avô ou da sua avó e o luto da minha avó, que se foi em 2020. Uhum. E aí, não, mas com você foi assim? A fase foi nessa ordem? Não, comigo foi de outro jeito. E a gente fica comparando e pensa assim, nossa, mas o luto dela foi depois do meu e ela já está na fase tal. E eu ainda estou na fase, estou lá atrás. Então, será que eu estou doente? O que está acontecendo? Né? E a quarta razão, aliás, nem vou falar de quarta razão. O que fecha, o que amarra isso tudo, é porque hoje nós temos teorias mais modernas. Uma delas se chama modelo dual do luto. Então, dual são duas, como se fossem duas fases, mas não são fases estanques. Elas se entrelaçam. Por quê? Porque talvez vocês que estejam aí conosco vão se identificar, e você também, Kátia. Eu me identifiquei muito. Quando eu ouvi, eu falei, é isso, né? No meu curso. Primeira vez que eu ouvi, eu falei, nossa, foi isso, foi exatamente isso. Foi. Porque assim, num dia você está muito mal, você acorda chorando, você comeu uma comida e se lembrou, você ouviu uma música e chorou. Aí no outro dia você está lá no almoço e alguém conta uma piada, você ri. Você consegue trabalhar, você consegue ir a uma festa de casamento e você está sorrindo e está tudo bem. Você consegue trabalhar depois dessa licença terrível, que aqui no Brasil são 8 dias no máximo, né? Então, assim, 9 dias, vai conseguir elaborar o luto em 8 dias. Mas aí você foi trabalhar, conseguiu, tomou café, cumpriu o horário, trocou roupa, passou batom. E não é que primeiro acontecem aquelas coisas que eu disse, de você chorar e sofrer e ver foto, e depois você fica bem. É tudo entrelaçado. Você está festa, às vezes você está dançando. Quando vê, tocou aquela música. Aí você já senta, você já chora e vem aquela dor. E outras vezes você está lá chorando, sofrendo, aí quando vê, você lembra de uma coisa engraçada que a pessoa falou e te dá um up, né? Você fala, nossa, olha só, era isso que ela queria. Era isso que ela sonhava para mim, então como que eu vou ficar desse jeito? E nesse modelo dual do luto, os psicólogos, né? Eu sou conselheira na superação do luto, mas eu não sou psicóloga. Então, os psicólogos gostam muito de aplicar as tarefas de ordem. E essas tarefas tratam de algumas coisas que eu vou fazer na elaboração do meu luto. Então, não é aquela coisa passiva de fases. Eu vou fazer. Primeira delas, eu vou aceitar o que aconteceu. Depois eu vou processar toda aquela dor. Em terceiro lugar, a terceira tarefa é que eu vou ajustar o meu novo mundo depois da morte, né? Quem eu sou agora, como é que as coisas vão acontecer. E a quarta tarefa é encontrar um lugar para aquela tristeza dentro de mim, na minha vida. Então, a gente até costuma dizer que o luto não é superado nunca, ele não tem fim. Então, eu vou viver com ele. Então, essas e outras eu falei um pouquinho aqui, talvez até demais, mas só para a gente entender e divulgar isso, né? Não as fases do luto. Jogar no YouTube, eu tenho psicólogos, professores que eu acompanho por ali, e todos são enfáticos em dizer, isso é um problema, não é bom para um enlutado a gente bater nessa tecla. Até porque até a Mazé colocou aqui, né? Cada pessoa tem seu próprio tempo, né? Comigo foi assim, cada um teve um tempo, né? Lógico que dos meus avós, eles já eram de idade, foi de repente, mas a gente até entende um pouco mais, né? Porque já tinham vivido. A minha mãe ainda era nova, tinha 68 anos, e a proximidade, né? Uma coisa que eu costumo dizer,
eu acho que quanto mais próximas as pessoas são, mais a gente sofre. Porque, por exemplo, meu pai morreu no começo do Covid, em 2020. Ele morreu do Covid. Começou e logo em abril ele faleceu. E só que já fazia mais de 10 anos que eu não ouvia, as conversas eram por telefone, assim, muito esporadicamente, aniversário, Natal e Ano Novo. Então, já não foi o sentimento, claro, o sentimento de perda, mas não é aquela coisa que doeu, que doeu, que doeu, como foi da minha mãe, né? Levou muito tempo. Eu estava sozinha em São Paulo, a minha irmã já estava aqui em Florianópolis, então eu tive que me desfazer das coisas dela sozinha, né? E eu acho que essa coisa da limpeza sueca teria me ajudado muito, porque talvez eu não tivesse que me desfazer de todas as coisas dela assim, vendo tudo, tintim por tintim. Porque como se dá essa limpeza sueca? Como que faz? A gente, hoje eu paro e penso, não, eu já quero começar a fazer. Eu tenho 57 anos, eu sou nova. Eu já quero começar a fazer a limpeza sueca para o meu filho não sofrer. Eu já posso começar a fazer, ou tem que esperar eu ficar doente, uma pessoa que eu amo muito já está doente, já pode começar a fazer. Como que se dá essa organização? Olha, Kátia, essa sua pergunta é bem pertinente, porque a dona Margareta Magnusson, que escreveu um livro, né, que divulgou para o mundo todo essa abordagem, ela recomenda que nós começamos a tratar disso aos 50 anos. Mas ela diz que lá na Suécia, muitas mulheres, donas de casa, estão fazendo a limpeza sueca da morte a partir dos 30. Eu tenho 45 anos. Eu não consegui fazer 100% do que eu quero. Mas, por exemplo, sempre que eu vou organizar, eu vou te dar um exemplo aqui dos meus perfumes, que eu mexi na semana retrasada. Aí eu falo, gente, não se esqueçam, esses aqui são da Andreia. Ai, mãe, mas eu gosto desse. Ah, então vocês querem que a mamãe morra agora, enquanto os perfumes estão aqui? Não, mãe. Aí já começa todo mundo a rir. Eu falo, não, gente, tô brincando, mas esses aqui são da Andreia. Os de vocês, calma, não são esses. Ó, e não se esqueçam, aqueles lá são da vovó. Ah, aí eu tava com uma amiga minha em casa e ela falou assim, e esse tanto de roupa que você tem? Falei, essas roupas você pode deixar que eu vou separar as que a minha mãe pode usar. E as outras eu quero que vocês deem fim em tudo. E aí começa aquela conversa, né? Então, Kátia, nós podemos e devemos começar a tratar disso devagar, né? E quando você falou do seu avô, eu achei uma gracinha. Eu não sei bem qual foi o objetivo dele, mas a dona Margareta ensina que nós devemos deixar bilhetinhos nos bolsos dos casacos, de bolsa, em caixinha, às vezes caixinha de joia, né, porta-joia, caixinha de bijuteria, e você escreve, essa peça está reservada para a Ana, na minha falta. Escreve à mão mesmo, né, de preferência, e deixa lá. Então, a pessoa, como você falou do caso da sua mãe, o primeiro luto que a dona Margareta passou foi o da mãe dela. E ela fala que a mãe tinha esses bilhetinhos. Então, que para ela foi muito simples, porque ela viu que a vontade da mãe estava sendo feita. Aquele casaco preto, comprado há 10 anos atrás, é um pouco maior, um pouco mais pesado, um pouco mais caro, mas ele foi destinado para a pessoa que um dia manifestou que queria, ou para a pessoa que necessita dele. Algumas coisas são doadas em vida, você leva, conta a história, tem várias pequenas técnicas para você fazer isso. Você vai oferecer uma coisa sua quando você for convidado para jantar. Num casamento, ao invés de você comprar um presente caro, você vai dar aquele
jogo de jantar que a sua sobrinha, que a sua neta sempre gostou, elogiou, né? E isso desde sempre. E nada de esperar ficar doente, não, porque, inclusive, uma das aplicações que nós fazemos da limpeza sueca da morte é nos preparar para o caso de uma doença incapacitante. Então, o que acontecerá comigo se eu perder as minhas faculdades mentais? Eu quero ficar no aparelho, eu não quero, eu quero me alimentar por sonda, eu quero que economizem na morfina ou não. Né? A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que inclusive está fazendo workshop nessa semana, depois vocês podem procurar, porque não são aulas ao vivo, e ela é uma bênção, né? Ela fala assim que no Brasil não se morre de doenças, se morre de dor. Porque as pessoas economizam muito na morfina e às vezes a pessoa está com uma doença que ela não precisava, está com sonda, porque não vai adiantar nada. Ela não precisava de um remédio. Para que você vai evitar a morfina, que tem um efeito colateral, se a pessoa está morrendo? Então, você deixa tudo registrado, leva para o seu médico, deixa um procurador, registra em cartório se quiser, para o caso de acontecer com você um problema em que você não possa se manifestar, a sua família atender ao seu pedido. E com isso vai ficar muito mais feliz, porque fez exatamente o que gostaria que fosse feito. Nossa, que interessante, viu? Eu nunca parei para pensar nisso, né? Porque realmente, né? São coisas que facilitam na hora da perda do ente querido, né? E assim como eu passei, eu não quero que o meu filho passe por isso, né? Então, quando eu comecei com a organização, eu me desfiz de muita coisa. E eu ainda preciso organizar as fotografias, né? Eu tenho fotografias minhas, da minha mãe, da minha avó, pessoas que eu nunca conheci na vida, e tá tudo lá. E eu falei para o meu marido, eu falei assim, um monte dessas fotos eu vou jogar fora, porque não faz sentido para mim, né? Aí ele falou, imagina, você vai jogar fora as fotografias. E eu virei para ele e falei assim, e o que você acha que o nosso filho vai fazer quando a gente morrer? Se metade das pessoas que estão nessas fotografias ele nunca viu, né? Ele vai ficar guardando? Não, vai jogar tudo fora, porque não faz sentido para ele. Assim como não faz sentido para mim, né? Então, talvez as coisas que tragam maior memória para ele e que ele sabe que para mim fazia muito sentido, que eu adorava uma peça sei lá, de um aparelho de jantar, né? Talvez ele guarde, por quê? Isso daqui a minha mãe gostava muito, então isso eu vou guardar. Mas de resto, não faz sentido ficar guardando mesmo, né? Então, eu acho que com essa limpeza sueca, é bem isso. Fica-se o que faz sentido, né? O que não faz sentido não tem por que ficar guardando, entulhando, né? Entulhando a casa com coisas, né? Tem uma pessoa aqui, olha, a Paty Organizer falou, olha, tenho minha mãe com Alzheimer e foi muito difícil nos despedir do carro dela. De alguma forma é luto vivido com a pessoa viva. Nossa, como é difícil. Realmente é muito difícil, é muito triste, né? Principalmente porque a pessoa ainda está viva e já não se lembra mais das coisas, né? Então, realmente é um outro tipo de luto, né, que a gente vive. E essa limpeza sueca, a gente consegue fazer em qualquer lugar. Por exemplo, eu sou uma personal que atendo comércio. Tá? Vou fazer organização num comércio. Eu consigo fazer também a limpeza sueca no comércio? Kátia, conseguir, você consegue. Mas se esse escritório for minimamente organizado, lá não é para ter muita assim, não é para ter muita coisa
que é descartável de forma tão emocional, digamos assim, né? Porque a limpeza sueca da morte, ela tem um lado emocional muito forte. Então, assim, se você me perguntar se uma organizer consegue fazer isso na casa de um cliente, numa mudança, né? Você fez há poucos dias para nós, você nos abrilhantou à noite com uma live sobre organização de mudanças. E eu ouvindo você, eu fiquei imaginando a aplicação da abordagem em várias questões. Agora, num comércio, nós temos, no caso, que organizar os documentos, e aí aquela organizer que tem especialização em organizar os documentos, ela vai começar a perguntar para o cliente aquelas perguntas de praxe que nós fazemos, né? Como diz a Mary Kondo, né? Que isso te traz alegria. Então, você vai começar a perguntar sobre isso. E também, uma organizer de produtividade vai poder ajudar muito. Porque eu, por exemplo, tenho uma mesa bem alegrinha aqui. Eu já andei tirando algumas coisas, mas eu gosto. Eu não fico desatenta com aqui a minha caixa de lápis, com a minha ampulheta, com a minha taça, meus blocos de papel, mas algumas pessoas se sentem muito, muito ruído, é muita informação. Então, de repente, a limpeza sueca da morte, ela pode ajudar nisso, você entender que muita coisa, que às vezes é enfeitinha, bibelô, está te atrapalhando a manter o seu comércio vivo e que as coisas tenham um bom andamento, né? Então, eu tô assim, será que eu posso te responder isso um outro dia? A gente marca uma live, hein? Kátia, realmente é muito emocional para a gente aplicar no comércio. Vai ser um pouco mais difícil. Entendi. E, assim, você faz o acompanhamento da pessoa que quer organizar antes de morrer. Como que é esse acompanhamento? Como que é feito isso? Bom, como eu me apresento como uma organizadora do pré e do pós-luto, as pessoas que chegam a mim já vão vir com esse entendimento, né? Então, eu vou passar para ela, nós vamos ter uma conversa inicial, aquele briefing que nós fazemos em todas as organizações também está presente aqui. E aí, após essa conversa, nós vamos alinhando as expectativas e eu desenvolvi um método na Pleno Afeto em que nós vamos cuidando por etapas. Então, primeiro nós vamos nos reconciliar com a nossa história, nós vamos saber quem somos, a nossa essência, e depois dessa fase de autoconhecimento, nós vamos, aí sim, olhar para os bens. Porque chega um momento que você pensa assim, não, realmente, eu estou guardando aqui esse violão, mas, nossa, faz 20 anos que eu não pego no violão. Então, esse violão aqui eu vou doar para uma escolinha de crianças, sabe? É necessário, primeiro, você entender quem você é. Porque quando você não está atento à sua essência, a quem você é de verdade, independentemente de... Você não é mãe, né? Eu não sou primeiro mãe, eu não sou primeiro mulher do Adriano, e nem sou primeiro filha do Abrão e da Bernarda. Primeiro eu sou a Ana Luísa, uma menininha que teve sonhos e queria fazer uma coisa, outra, abriu mão de algumas voluntariamente, de outras a vida foi impondo. Então, você começa a pensar, nossa, isso aqui é tão ridículo, por que eu guardo isso? Meu Deus do céu. E aí, nós vamos para uma etapa em que vamos pensar na nossa saúde. Então, essa questão de qual é o meu momento agora como um ser biológico, né, social. Então, nós vamos olhar ali documento de plano de saúde, vamos ver se está tudo em dia, plano funerário,
essas diretivas de última vontade, nós vamos olhar por esse lado. Eu quero uma bucket list, né? Nos Estados Unidos, isso é comum, que você tem uma lista das coisas que quer fazer antes de morrer. Então, Sim. nós vamos olhar para isso, vamos desenvolver, vamos guardar, vamos ver o que tem a ver e o que não tem. E, no fim, nós vamos começar a pensar no nosso funeral. Nós vamos pensar se queremos tratar desse assunto, se queremos deixar escolhido, por exemplo, escolhida a roupa que eu vou usar, o lugar, as flores, se vai ter música, se não, quem é que vai conduzir o funeral? É um pastor protestante? É um padre católico? Eu quero gravar um vídeo de despedida, quero deixar esse vídeo hospedado em tal plataforma, ou num pendrive, junto ali com os meus documentos, com a escritura de casa, né? E quando eu falei dos bens, é claro que eu vou tratar de documento, vou tratar de categorizar o que vai ser doado, o que eu vou contar a história, o que eu vou deixar bilhete e uma carta para ser entregue depois da minha morte, o que eu vou deixar. Tem uma caixa engraçada que a dona Margareta conta e incentiva que a gente faça, que é: jogue-me fora imediatamente. Então, é aquele papelzinho de bala, é aquela florzinha do filhinho, é aquele anel de bala que o nosso marido nos deu, que pediu em casamento, brincando pela primeira vez. Então, a gente fala: olha, essa caixa, se eu morrer hoje, você pode mandar, você pode jogar no lixo amanhã. Tá. Porque não tem nada que precise ver, não fique com dó e tal. Então, eu falei de uma forma muito, né? Mas nós temos essas fases e abrimos essas fases. Nossa, menina. Assim, se você for pensar friamente, você tem que estar muito preparada, né? Para poder fazer essa limpeza, né? Porque eu fico imaginando assim, meu Deus, como que eu vou preparar o meu funeral? Então, e Kátia, todo mundo já sabe que se eu morrer amanhã, eu aqui no Instagram, eu escolhi que minha imagem é atrelada a uma renda branca. Tá. Que tem um significado, né? Uma renda que é feita devagar, a cor branca que eu gosto, destaca a minha pele. Então, eles já sabem, gente, se eu morrer amanhã, eu quero que vocês me coloquem uma renda branca, por favor. Pode ser qualquer um, eu tenho mais de uma, eu gosto, mas não se esqueçam. Deixem uma música ambiente, ninguém vai se sentir ofendido, coloca lá uma música da igreja, bem baixinho. É isso que eu quero. É porque, maquiagem. Olha, é difícil, porque, menina, eu nunca parei para pensar nisso. E eu acredito que a maioria que esteja nos assistindo também não pensou nisso, né? Porque, meu Deus, você vai estar falando da sua morte, né? Você está organizando como se você já fosse morrer daqui 1 minuto. Tudo bem que pode acontecer mesmo, né? Agora eu tô bem e daqui 1 minuto eu piso. Deixa eu só fechar a porta aqui. Daqui 1 minuto eu já não tô viva. Já foi, acabou, né? Então, eu acho que o seu psicológico precisa estar muito bem. Tem algum tipo, assim, sei lá, algum psicólogo que faça esse acompanhamento junto? Porque, como você falou, você não é psicóloga. Você faz o acompanhamento, né? Mas, olha, a Dulce está falando aqui, eu tenho já organizado, meu Deus. A Mari França também falou, eu já separei a roupa. Gente, acho que eu tô muito fora. Ô, Kátia, eu escrevi nos meus slides, né, na apresentação que eu preparei para o cliente, lá no finalzinho, que eu aguardo o momento em que a nossa parceria vai ser concretizada e que isso vai acontecer quando o momento dele
coincidir, se alinhar com o meu trabalho. Eu já tenho uma família em que a mãe queria muito falar sobre esses assuntos. Tá. E aí os filhos falaram assim, não, mãe, não quero falar, não, de jeito nenhum. E a mãe recebeu um diagnóstico de Parkinson, e a mãe está vivendo aquele luto lá das fases, certo? Tá. A mãe já tinha aceitação, era uma mulher muito ativa, e agora está debilitada, e ela sabe que isso vai evoluindo, né? E aí os filhos falam, mas a primeira coisa para você elaborar o luto é a aceitação. Depois você vai validar esse luto. Então, assim, para o filho, pode ser difícil ouvir no começo, mas para a mãe que está doente é maravilhoso. A mãe está desabafando, a mãe está deixando preparado uma coisa que vai manter a dignidade dela, né? Eu tenho uma moça que me ajuda aqui em casa uma vez na semana. Aí eu falei para ela, olha, se eu morrer de repente, você entra aqui nesse pedacinho do guarda-roupa, que geralmente, assim, o pijama, o short que eu deixo para usar à noite quando eu chego em casa, então ele tá assim, não tá limpíssimo, tá amarrotado, tá num lugar meio feioso lá no cantinho do guarda-roupa. Minha casa é pequena, meus armários são... Aí eu falo, você pega isso e esconde, você não deixa ninguém ver. Ai, pode deixar, então tá combinado, né? Então a nossa dignidade, sabe? Eu já fui a velórios em coisas pequenas eu senti que a dignidade, né? Por coincidência eram duas mulheres e eu senti que a dignidade não foi preservada. Uma mostrou o corpo além do que deveria, não encontraram uma roupa apropriada. A outra estava com uma aparência que, infelizmente, estava descuidada. Então, lá na funerária, ela não tinha filhas, só filhos. Na funerária, eles não cuidaram do rostinho dela, sabe? E, assim, eu não quero isso para mim. Agora, você pensa bem. Você começa a falar sobre isso, seu filho não quer. Mas aí isso vai acontecer o mais tarde possível, né? De preferência. E quando acontecer, ele vai ver toda a situação e vai falar, gente, do jeitinho que a mamãe queria. Né? Ditam que quem morre tem a visão daqui, eu não creio. Mas eu pensaria assim, se ela estivesse vendo, ela ia me dar os parabéns, porque ficou do jeitinho, eu fico até arrepiada. Ela fez do jeitinho. Gente, isso é bom demais, olha que paz. O luto, dentre as reações que o luto traz, duas muito importantes são a raiva e a culpa. Gente, numa situação dessa não vai ter raiva, não vai ter culpa, porque tudo foi conversado. Olha só que bênção isso. É verdade. E foi o que a Dulce colocou aqui. Temos de conversar sobre a morte de maneira natural. É aquilo que eu costumo sempre falar, né? A morte é a única certeza que nós temos, né? O resto é tudo incerto. Você não sabe como vai ser a sua vida, mas uma coisa você tem certeza, um dia você vai morrer. Só que é difícil a gente falar sobre esse tema, né? Porque é uma coisa que a gente não quer que aconteça, né? Às vezes a gente fala, você viu fulano morreu? Mas tá tão longe. A gente fala, que coisa, né? Que pena. Era tão novo. Ou, viveu tão pouco. Não viveu bem, ou viveu muito, passeou bastante. Mas não tá tão próximo. Agora, quando é muito próximo, a gente não quer falar sobre isso, né? Quando alguém, é bem o que você falou, quando alguém começa a falar, você fala, credo, vamos mudar de assunto, né? E assim, a única coisa que eu tenho preparada é assim, foi até uma coisa que eu fiz em 2021, eu tive que fazer uma cirurgia, e aquela coisa, né? Cirurgia, anestesia geral, com filho, a gente tem aquele receio, né? Da morte, né? E na hora que eu ia entrar na sala de cirurgia, eu peguei um caderninho e escrevi para o meu marido todas as senhas de banco, o que eu gostaria que ele fizesse, se acontecesse alguma coisa comigo, né?
E depois disso, eu fiz uma agendinha, eu coloquei tudo isso, as senhas de banco, onde estão os documentos, deixei tudo anotado. Mas de resto, eu não penso em fazer. Imagina, pensar. Então, é muito complicado, é muito difícil, né? É uma coisa que a gente tem que ir trabalhando assim, aos poucos, para ir aceitando mesmo, né? Sim. Tem que haver um despertar. E até nós conversamos, né, como que a organização começou na minha vida. Uhum. Eu estava organizando e eu não tinha o curso, né? Desde 2014, vendo o Santa Ajuda, da Micaela Góes, eu queria ser organizer. Cheguei até a fazer cartão de visita, Kátia. Sabe aquela pessoa que pensa que é só fazer dobra? Era a Ana Luísa, 2014. O cartão de visita, o primeiro que eu entreguei foi para a diretora de uma escola, né? Da escola da minha filha. Aí ela falou assim: nossa, Ana Luísa, que legal, você fez o curso. Aí eu já fui murchando. Aí eu falei: não vou ensinar para mais ninguém. Era só presencial, né? Eu estava combinando lá para Jundiaí para fazer o curso de uma organizer. E eu falei: não vou. Eu sempre fui muito incentivadora dos estudos. Agora eu vou entrar na casa das pessoas sem estudo. Quem me pergunta, eu vou morrer de vergonha. Então, saiu. Mas aí, voltando ao assunto, eu jogava no Google como organizar tal coisa. Eu falava: aí, mãe, tá certo. E foi quando eu encontrei a limpeza sueca da morte, né? E aí, Kátia, fiz o curso de formação, fiz o curso de organização no luxo, no mercado de luxo. E quando eu comecei a preparar meu trabalho, meus papéis, né, meu material para divulgar, eu vi que aquilo não dava muito certo comigo. E aí fui atrás do especialismo. Então, algo mais especialista, sustentável. E comecei a falar com as pessoas, comprei uma mentoria. E aí a mentora me perguntou: ah, que legal, então, o seu mercado, o seu nicho. E quem é a sua persona? Porque todo mundo vai morrer, então todo mundo é sua persona. Todos querem esse serviço que você presta? Eu falei: não. Só quem já passou pelo luto é que vai entender o que eu tô falando. Ela falou: então nós vamos ter que reorganizar isso. E aí veio a minha formação no luto. Então eu me formei num instituto de tanatologia, depois no aconselhamento, na superação do luto. E eu entendi que eu tinha que alinhar as duas coisas. Então, como você falou, como que eu vou abordar? Eu não vou abordar uma pessoa que só quer organizar a despensa. Mas aquela pessoa que está organizando a despensa, aquela pessoa que está se mudando de casa, aquela pessoa que vai ter mais um filho, ou cujo filho foi morar fora, deixou aquele tanto de roupinha, aquele tanto de material antigo em casa. Mas aquela pessoa já começa a pensar: como que vai ser? Como é que vai ser meu futuro? E aí, no momento, ela pode ter um insight e ela vai se encontrar comigo, como você falou da nossa live de hoje, né? Eu gosto de fazer essas lives no feriado de finados, na sexta-feira da paixão. Então, assim, eu tô contente mesmo, né? Com um contentamento de estar aqui. E se deu certo para o que você pensou também, olha só que coisa, que conexão boa. Então, as coisas tem que ser naturalmente. É verdade, é verdade. Mas, Ana Luísa, olha, foi muito boa a nossa conversa, viu? Nossa, me abriu muito, muito a mente. Acredito que para o pessoal que esteja aqui também. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é a hora, gente. Né? Porque é um assunto muito, assim, até polêmico, né? Se você tiver numa mesa de almoço no domingo, pode sair até briga. Né? Porque dependendo das pessoas que estão ali, uma pode virar e falar: ah, você já está querendo que a mãe morra? Você quer que o pai morra já para ficar com a herança, né? É um assunto assim bem polêmico mesmo, né? Achei
Muito, muito interessante. Você. A Paty está falando, ninguém quer falar. Tá todo mundo com medo de perguntar alguma coisa. Mas, Ana Luísa, olha, foi muito bom ter você aqui. Foi muito elucidativa essa live, porque são coisas que eu não imaginava, nunca passou pela minha cabeça mesmo, de já ir preparando para que o meu filho não passe o que eu passei, né? Não importa a idade, mas que ele não passe, que se ele vier a casar, que a companheira ou o companheiro não tenha, não fique pensando, ai meu Deus, agora eu vou ter que organizar as coisas da sogra, né? Então, foi assim, foi muito bom mesmo, viu? Deixa eu ver, a Dulce está falando aqui, desde que fiz minha formação de PO, eu já sabia que queria fazer o pós-luto e trabalhar o pré-luto. A Dulce, ela é aqui de Florianópolis e ela trabalha com luto também. É muito interessante o trabalho dela também. Então, olha só, a Dulce, desde o início, ela já sabia por onde caminhar. Eu dei umas voltas, né? E isso, cada um tem a sua história, ela com certeza teve algo lá atrás que já a levou por esse caminho. Sim. E eu, mesmo tendo passado pelo luto, o primeiro despertar que eu tive foi para correr atrás do meu sonho, né? Gente, o Rodrigo não importava com o que ninguém falasse, ele fazia as coisas que ele queria estar bem, ele queria estar alegre com os colegas dele, a gente às vezes criticava e queria que ele tivesse ambição, ele viveu a vidinha dele do jeito que ele quis, sofreu, sim, sofreu, mas ele fez as escolhas dele, a gente não respeitava muito, porque, né, cada um entrega aquilo que sabe, sim, quando sabe, né? Então, hoje, eu falo para minha mãe que o próximo de nós que morrer, vai morrer muito melhor. Se eu morrer agora, minha mãe vai ficar muito melhor, sem culpa de nada. E se, por um acaso, ela morrer, por exemplo, eu não sei, a minha mãe não fala muito, eu falo mais, né? Mas então deixa eu falar só do lado, porque minha mãe não quis muito limpeza sueca da morte, não. Tá. Mas eu penso nisso, e é um ato de amor, como você falou. Para que você vai deixar um problema para o seu filho, para sua nora? Não tem essa necessidade. E essa tranquilidade não é porque, ai, nossa, ela não quer falar, meu Deus do céu. Então, por causa, às vezes, de um luxinho, depois vai haver um trabalhão lá na frente, né? E aí, outra coisa, Kátia, eu vou falar só rapidinho. Quando você falou das coisas do seu avô, eu lembrei de dois fatos. Esse do bilhetinho, da mãe da Margareta, e lembrei de um caso que ela conta. Ela fala assim, existe alguma coisa que você não quer que seus filhos saibam? Então já tira. Tira, uma, dá fim. E ela conta de uma pessoa que eles nunca imaginaram e que tinha garrafas de uísque escondidas no guarda-roupa. Tá. Ela falou, eu não queria saber disso. Pra quê? Não queria, eu já tinha uma imagem daquela pessoa. Então, assim, por um lado, quebrou um pouco a imagem, porque talvez ela fosse alcoólatra, e nós sabemos que é uma doença. O meu irmão morreu vítima do alcoolismo, então aqui eu não estou julgando. Mas é porque, no caso, ela fala assim, por que aquela imagem de pessoa forte e tal, aquilo caiu. E caiu por quê? Não. Essa pessoa não tinha coragem de assumir, de fazer o que ela queria. Ela estava escondendo, ela estava com medo. Pensa bem que sofrimento. Você viveu uma vida não podendo contar que fuma, não podendo contar que bebe. É prejudicial à saúde? É. Incomoda? Incomoda um pouco, né? Eu não bebo, eu não fumo nunca. Mas, assim, não tem problema. Se foi a sua escolha, tem que haver respeito, né? Sim, então, numa morte repentina, eu fico imaginando assim, para quem acredita que quem morreu pode ver quem está aqui, né? Não é o meu caso, mas também a pessoa morreu e fala assim, nossa, todo mundo agora vai saber
Ai, 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 que vergonha. Então, olha que chato. Até na espiritualidade, até na religião, que é um fator de proteção no luto, vai haver uma culpa e uma dor. Porque você vai pensar que a pessoa que morreu vendo que todo mundo descobriu o segredo dela. Então, é um ato de amor, sim, para com a nossa essência, como eu falei, aquela pessoa lá atrás, pura, sem nenhum tipo de influência, e também ficou, né? Porque quem ficou livre, vai se sentir leve, não vai precisar ficar com dó e nem se sentindo culpado ou com raiva de quem. É verdade. Deixa só eu te fazer uma pergunta aqui, ó. A Beth falou assim: como lidar com uma pessoa de 94 anos que morre de medo de morrer? Minha sogra, ela escreveu. Vocês fazem isso? Tem uma conversa? Como que é? Então, aí já entraria o trabalho não da organizer em si, mas da conselheira no luto, né? Então, temos que conversar sobre o assunto e, em primeiro lugar, temos que entender por que ela tem medo de morrer. Hoje eu vi uma publicação no perfil da Infinito, depois vocês procuram aí, que é assim, tá fresquinho, e ali perguntam, o seu medo de morrer é medo do quê? É medo do desconhecido? É medo de deixar a família sofrendo, de deixar a família sem dinheiro? É medo da hora da morte, medo que vai doer? É medo do processo, se vai ser triste? É medo do pós-morte, do inferno, da condenação? Então, a primeira coisa que eu penso é ter uma conversa, assim, indo pela tangente e começar a descobrir. Depois que a pessoa falar do medo, você não vai falar assim, mas com medo disso, mas nós vamos deixar a senhora sofrer. Com medo daquele marmanjo que tá lá, que depende da senhora, por favor. Com medo do inferno, não, inferno é aqui mesmo, né? Eu não acredito nisso, mas é uma frase comum. Então, não. Quando a pessoa falar qual é o medo dela, medo de morrer num asilo, sozinha, de não ter ninguém pegando na mão, aí vai falar, nossa, é muito triste. Realmente, nós já vimos muitos casos, como as pessoas sofrem, como deve ser difícil. Então, você vai validar aquilo. E ela vai começar a se sentir à vontade. Cada dia, a cada encontro, ela conversa um pouquinho. Até que vai chegar um momento que, de tanto falar, de tanto partilhar, de tanto desabafar, esse medo vai ter a diminuir. Agora, se o medo diminuir, aí, como eu disse, o acompanhamento do conselheiro é pontual, mais ou menos 3 meses, 4 meses. Aí nós temos que encaminhar para o psicólogo, porque ele vai dar um diagnóstico, pode haver pânico aí, né? E eu não posso. O acompanhamento vai ser profundo, nas raízes daquele medo. É uma coisa que eu, por ética, posso fazer. Tá, entendi. Então, aí, Beth, qualquer coisa, qualquer dúvida, entra lá em contato com a Ana Luísa, no Ana Luísa Pleno Afeto, que tenho certeza que ela vai responder, né, Ana? Qualquer dúvida que apareça, você está à disposição, né? Então, eu estou até aqui vendo o caso da Débora, que é muito triste, né, Débora? Esse tipo de coisa pode acontecer, é muito triste. E em relação a essa vozinha, se for o caso, eu posso até conversar com ela um dia, se ela aceitar. A gente faz uma videochamada e toca no assunto, mas como eu disse, o meu trabalho nunca vai ser trazer o despertar para a pessoa. Depois que ela quiser falar comigo, viu? Você pode ficar à vontade, como cortesia, eu converso com ela, eu vou enxergar nela a minha vovó. Então, pode ficar tranquila que vai ser uma alegria se ela aceitar e se eu puder ajudar. Que legal. Viu? Que legal, que legal.
Então, Ana Luísa, eu só tenho que te agradecer. Você quer deixar alguma mensagem? Quer passar alguma mensagem? Eu gostaria sim, Kátia, e te agradeço pela oportunidade de deixar uma mensagem e também de deixar um recadinho. Fica O recado, obrigada. O recado é que eu farei uma live no feriado de finados, no dia 2, às 17. E aí, tá. eu vou falar mais sobre o luto em si, porque as minhas lives anteriores foram mais da limpeza sueca da morte. Então, essa eu vou falar sobre o luto. Tá. E a mensagem que eu queria deixar é que se você conhece alguém que perdeu uma pessoa há algum tempo, não importa se foi há 30 dias, há 1 ano, há 10, fique atento nesse feriado de finados, atento a alguma manifestação com relação ao luto, porque o luto não é superado nunca. A gente costuma dizer que o luto só vai ser superado no dia que a perda for reparada. Então, se é um divórcio, o luto vai ser superado quando o ex-cônjuge voltar. Se é uma morte, o luto só vai ser superado se aquela pessoa ressuscitar. Porque a perda nunca vai deixar de existir. Então, o luto não é superado. Ele é elaborado, organizado. E se alguém se manifestar, por exemplo, nossa, hoje ou tal dia faz 20 anos que alguém morreu, e às vezes não é alguém, às vezes é um bichinho de estimação. Sim, sim. Às vezes vai fazer aniversário aquela perna que foi amputada por causa da diabetes, entendeu? Isso tudo é luto. Então, valida. Se a pessoa quiser conversar, se você não tiver muita estrutura, fica um tempinho, valida por um tempinho, conversa, aceita, depois se despede. Mas não pede para mudar de assunto, não finge que nada aconteceu, não. Dá essa força, porque nessas datas comemorativas, data festiva, aniversário, fim de ano, vem uma espada e atravessa. Com certeza, teve experiência também. Você está bem, prepara tudo para o Natal. Você fala, nossa, esse ano vai dar tudo certo. E quando vem aquela tristeza, você não quer nem ficar no meio do pessoal, você não quer nem jantar. E também, Kátia, você falou sobre o seu marido, homens, geralmente, eles têm essa orientação para a reparação, mas no fazer, no agir. Eles não vão ficar chorando vendo foto. Mas eles vão atrás de INSS, vão atrás de fórum, vão atrás de advogado. E é assim que eles estão orando o luto deles. Então, nós também não podemos julgar. E aquele homem que vai chorar, também não vamos julgar. Então, a minha mensagem é, de jeito nenhum. Mesmo então, olha, eu falei do meu marido, mas foi ele que correu com tudo na morte do meu avô, da minha avó, da minha mãe. Ele que correu atrás de tudo. Exatamente, ele correu atrás de tudo. No da minha mãe, ele é cabeleireiro. Ele ainda fez a maquiagem nela, entendeu? Ele teve todo esse cuidado. Eu quis dizer assim, com relação à sensibilidade na hora do depois, né? Com relação aos objetos, essas coisas. Porque quando precisou, foi ele que correu atrás de tudo. Então, realmente, às vezes o homem tem muito mais iniciativas do que a gente, né? Sim, e há mulheres que são assim também. Sim. E tá ótimo. Agora, vamos supor que seu marido fosse aquele tipo de homem que iria ver a roupinha da sua mãe. Nossa, essa roupinha aqui, ela usou domingo passado. Nossa, você lembra quando ela usava esse sapato? Ai, que gracinha. Ela falava que apertava um pouquinho, mas que ela gostava. Aí eu ficava vocês dois chorando. Só que esse marido não seria... Esse marido nunca seria aquele do cartório. Ele seria o que ia ficar com você, sentado no sofá, deitado, chorando. Recebendo visita e chorando. Então, isso tudo lá, a pessoa que é prática lá no dia, ela vai continuar com essa praticidade.
Ela sofre, talvez ela chore meio escondido, porque quer te proteger, né? Mas a grande questão é essa, é demonstrar amor, sem julgar, escutar um pouquinho, gente, não custa. Se você escutar a pessoa falando 5 minutos, não vai te doer nada, escuta só um pouquinho. Se começar a te fazer mal, você se afasta com carinho, com educação e tal. Pode até falar, olha, eu não quero mais tratar sobre isso, porque eu tô ficando um pouco nervoso, tô muito... E eu não quero. Não tem problema. Assim como você entendeu, eu entender. Mas a grande é essa, a gente olhar para o outro, se colocar no lugar de acordo com a vivência dele, não com a nossa. É verdade. Então é isso, Ana. A mensagem que eu quero deixar é a seguinte: viva intensamente como se não tivesse amanhã, né? Ame muito, diga que ama, porque depois não dá mais tempo, né? Então a gente tem que viver o hoje intensamente com as pessoas que nós amamos, sempre demonstrando todo esse amor. Porque a hora que a pessoa partir, não tem mais, fica só o sentimento para você, né? Então, Ana, muito obrigada mesmo, tá bom? E sábado estarei na sua live com certeza, tá bom? Um beijo grande. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Até outro dia. Tchau, tchau.